Será que a noção de banalidade do mal que a filósofa Hannah Arendt forja no início da década de 1960 ainda dá conta para compreender as contradições da nossa sociedade? Quais foram as transformações da noção de mal até que nós chegássemos à noção de sociopatologia da vida cotidiana? Freud escreveu um trabalho interessantíssimo sobre aqueles que fracassam ao triunfar. Que Dostoiévski muitas vezes é tido como um projetista do futuro, uma projetista da história. O Kafka, ele fala do mal-estar, mas ele desloca o mal-estar. Ele transforma o mal-estar em literatura. Tema desta série do Café Filosófico. Freud trouxe ao mundo novas percepções das patologias da mente e de sua íntima relação com as normas vigentes em cada sociedade. Noções freudianas como narcisismo das pequenas diferenças, pulsão de morte e outros estudos revelam muito sobre o instinto humano de agressão e destrutividade. A existência da inclinação para a agressão, que podemos detectar em nós mesmos e supor com justiça que ela está presente nos outros, constitui o fator que perturba nossos relacionamentos com o nosso próximo e força a civilização a um tão elevado dispêndio de energia. Em consequência dessa mútua hostilidade primária dos seres humanos, a sociedade civilizada se vê permanentemente ameaçada de desintegração. A teoria freudiana diagnosticou o mal-estar na modernidade, evidenciando seus impasses. E hoje, como Freud ainda pode nos ajudar a compreender, além das psicopatologias, as sociopatologias contemporâneas? Sociopatologia, né, da vida cotidiana, eu entendi como significando algo ligado aqui no ciclo, né, a ideia da banalidade do mal, que é um título tirado da Hannah Arendt, como vocês sabem, autora de um livro famoso que se chama Eichmann em Jerusalém, né, um ensaio sobre a banalidade do mal. O que entende a Hannah Arendt por banalidade do mal? Né? O fato de que poderia imaginar que Eichmann, né, tendo sido responsável pelo transporte, o cargo dele na organização de extermínio nazista, ele era o chefe da logística, o sujeito encarregado de organizar o transporte de gente para os campos de concentração vindos dos mais variados lugares da Europa, o que exigia otimizar recursos de transporte, botar o máximo possível de gente no trem. Era um assunto tratado de forma industrial, né, como um problema de logística. Quando Eichmann é raptado, né, em Buenos Aires pelo Serviço Secreto de Israel e levado para Israel para ser julgado, onde ele foi a primeira e única pessoa até hoje a ser condenado à morte, né, pelo que fez, se viu que ele era um homenzinho insignificante. Não era o monstro que se poderia imaginar. E ela dizia, esse homem que não hesitou em mandar para a morte milhões de pessoas, como, enfim, ele encarna uma faceta do mal que é a banalidade do mal. Né? Não é necessário você fazer grandes demonstrações de crueldade, bombardeios, fogueiras, eu sei lá. Né? O mal é alguma coisa banal da vida cotidiana, em última análise. Bom, que teria isso a ver, então, com a sociopatologia, né? O que há de comum, né, entre essas duas ideias? Eu penso que uma primeira resposta para essa pergunta poderia ser de que, agora falando em termos de psicanálise, né, o mal, o que é mal? Né, numa disciplina que se pauta no seu trabalho clínico pelas regras da abstinência e da neutralidade. Significa que você chega no psicanalista e hoje em dia não se faz mais isso, mas antigamente era comum enunciar a regra fundamental. A regra fundamental dizia, olha, você deita aí, né, e vai falando o que lhe vier à cabeça, sem se preocupar nem com a coerência lógica, nem com se você tiver algum pensamento feio, malvado, sujo, inconveniente, pode expressá-lo sem nenhum problema. Né? Aqui nós não fazemos julgamentos morais. Né? A razão disso, evidentemente, né, era permitir que, se a pessoa conseguisse
evitar, manter uma coerência artificial e artificiosa na sua fala, surgiria a livre associação, fala disso, depois daquilo, sem se preocupar com a coerência, ou seja, desliga o ego, né? E sem se preocupar com o efeito estético, ético das suas declarações. Então, você não faz julgamentos morais, ou seja, desligue o superego. Tendo desligado o ego e o superego, o que vai sobrar é o inconsciente ou o id, provavelmente é o que vai aparecer na sessão. O que tiver no seu inconsciente, no seu espírito, são suas angústias, defesas, fantasias, anelos, e muito poucos deles são bonitos, nem os meus, nem os de vocês. Só uma nota de rodapé. Em nenhuma hipótese, né, na psicanálise, ou acho que em muitas outras visões do mundo, pensar no que quer que seja, né, pode ser considerado crime. Existem fantasias agressivas e sádicas, mas, meu ponto de vista, e acho que muitos de vocês talvez compartilhem, né? Não há absolutamente nada de sádico ou de errado em você sentir e não agir, ficar aquém do ato, raiva, ódio, nojo, preconceito, enfim, o que você quiser, né? Pensar, livre pensar é só pensar, dizia o mestre Milor Fernandes. E o direito à opinião é sagrado, é uma das conquistas do iluminismo, né, do que nos torna a nós, civilizados do século XX, a base da nossa cultura de tolerância, é a ideia de que não há crime de opinião. E isto envolve qualquer opinião. Diz, né, que Voltaire teria dito certa vez que não concordava com absolutamente nada do que o seu interlocutor estava dizendo, né? Não concordo com nada do que vós dizeis, porém defenderei até a morte vosso direito de dizê-lo. Opinião não tem limite, fantasia inconsciente muito menos ainda. Né? Só faltava você ter, né, responsabilidade pelos seus desejos e perversões secretos que ficam no plano das fantasias. A diferença fundamental é o ato. Na hora que você pratica alguma coisa que humilha o próximo, que violenta a dignidade do próximo, etc., aí sim você está infringindo uma norma social essencial para a convivência e você merece punição. A ideia, então, é de que na prática da análise, o analista não emite juízos de valor. Se você começar a condenar a pessoa por aquilo que ela traz, ela vai parar de trazer os seus problemas, é óbvio. Isso que é a matéria-prima da análise. Bom, então, como falar em mal, né, se você pensa numa ótica de neutralidade? Agora, a psicanálise não é só uma técnica ou um trabalho terapêutico, ela é também uma teoria geral da psique humana, né? E tem, então, proposições gerais sobre o ser humano em geral, né, baseadas no trabalho clínico, baseado nas descobertas de Freud, Melanie Klein, Winnicott, Lacan, enfim, todos os grandes autores da psicanálise, né? E que forma um conjunto de hipóteses e de conceitos, né, que, na minha opinião, é de longe o que tem de melhor, né, no campo psicológico, né, das teorias que buscam explicar o funcionamento mental do homem, né, do ser humano. E que, no que nos interessa hoje, né, abre um grande espaço, especialmente nos últimos anos da obra do Freud, para a questão da agressividade e da destrutividade, né, que seria aquilo mais próximo da ideia da banalidade do mal. No próximo bloco. Todos somos portadores de uma pulsão agressiva ou de um conjunto de pulsões agressivas que podem se voltar contra outros ou contra nós mesmos. É no divã do analista, livre de julgamentos, que as fantasias de crueldade, os desejos perversos, enfim, a parte obscura da natureza humana pode vir à luz. O problema que temos pela frente é saber como livrar-se do maior estorvo à civilização. Isso é, a inclinação constitutiva dos seres humanos para a agressividade mútua. Por isso mesmo, estamos particularmente interessados naquela que é provavelmente a mais recente das ordens culturais do superego, o mandamento de amar ao próximo como a si mesmo. Se a crueldade é inerente à condição humana, o que a psicanálise tem a dizer? Seríamos mesmo naturalmente capazes de amar-nos uns aos outros?
Freud escreveu em 1930 um livro que talvez seja dos seus mais conhecidos, que se chama O Mal-Estar na Cultura, ou Mal-Estar na Civilização. Mal-estar esse devido ao fato de que os desejos e anseios mais profundos do ser humano não podem ser realizados, né, na vida social, porque são completamente antissociais. Incesto, parricídio, assassinato, né, enfim, aquilo ao que o nosso inconsciente nos impulsiona, né, desde o início da nossa vida, se for realizado, é o fim da sociedade. Então a sociedade é montada sobre a repressão, a canalização e a sublimação das pulsões, entre as quais há agressividade. E, para surpresa, né, dos seus leitores, então, no Mal-Estar na Cultura, Freud argumenta que até mais do que a repressão da sexualidade, né, da libido de Eros, né, que até então tinha sido o grande alvo da psicanálise, né, a ideia de que as defesas, né, erigidas socialmente e psicologicamente contra a sexualidade provocavam um excesso de recalque, um excesso de repressão, que desembocava na histeria, enfim, no surgimento de sintomas variados, né, neuróticos, pelo excesso de repressão. No final dos anos 20, sobretudo depois da Primeira Guerra Mundial, que foi uma eclosão de barbárie sem tamanho, né, na Europa, mortandade sem tamanho, destruição dos valores da civilização, bombardeio, guerra química, mas, claro, não estou dizendo que a Segunda Guerra não foi violenta, claro que foi sangrenta e cruel, óbvio, né? Mas não foi tão chocante quanto a primeira, porque a primeira ocorreu no meio da Belle Époque, né? O apogeu, a graça, a alegria de viver da Europa dominando o mundo, e o resultado foi o que foi, né? Isso influenciou, sem dúvida, os psicanalistas, né, e Freud em particular, para prestar mais atenção na destrutividade, na agressividade, né, que até então não tinha sido muito considerada pela psicanálise, não, relativamente não tanto quanto a sexualidade, que era o seu tema principal, né? O que levou então Freud a dar mais importância a isso e a escrever, numa passagem que está no Mal-Estar na Cultura, ele está falando do mandamento amai-vos uns aos outros, né? Que ele diz que poucas coisas são mais antinaturais e difíceis de realizar e prova de uma idealização equivocada da natureza humana. Nós não somos capazes de nos amarmos, somos capazes de nos armarmos uns contra os outros, mas não somos, acabei de pensar nesse ato falho agora, mas não somos capazes de nos amar uns aos outros, e diz ele por quê. O fragmento de realidade atrás disso tudo, que preferimos negar, é que o ser humano não é uma criatura terna e necessitada de amor, que quando muito se limitaria a defender-se caso atacado. Ao contrário, entre suas disposições pulsionais, deve-se contar com uma poderosa dose de agressividade. Por conseguinte, o próximo não é para ele somente um possível auxiliar e objeto sexual, mas também uma tentação para satisfazer sobre ele a sua agressividade, explorar sua força de trabalho sem retribuição, usá-lo sexualmente sem seu consentimento, apropriar-se de seus bens, humilhá-lo, causar-lhe sofrimento, martirizá-lo e matá-lo. Homo homini lupus. Quem, em face de toda a sua experiência da vida e da história, terá a coragem de discutir essa asserção? Isso dá uma ideia da importância, né, que o fator agressividade passa a ter, né, já no final da vida do Freud, desde então, na psicanálise, como uma explicação, uma causa, né, daquilo que nós consideramos o mal, ou seja, a crueldade, a violência, né, o desrespeito pelo próximo, martirizá-lo, matá-lo, estuprá-lo ou estuprá-la, utilizá-lo sexualmente sem seu consentimento, né, enfim, explorar sua força de trabalho, escravizá-lo, por exemplo, etc, etc, né? Então, essa combinação das duas coisas, né, a sociopatologia, né, e o mal banal, né, não são
somente coisas... a combinação desses dois termos, quero dizer, né, não leva a pensar somente em coisas espetaculares, né? O mal, ou a crueldade, ou a agressividade, que é a base pulsional, digamos assim, da crueldade, também do sadismo, né? O que é o sadismo? É o prazer, né, em agredir, ferir, machucar, né? Que é alguma coisa que todos nós temos, é uma pulsão parcial do ser humano, minha, de vocês, qualquer outra pessoa, e que, obviamente, não precisa ser contida e limitada, né, pela sociedade para que seja possível a convivência entre as pessoas, minimamente, né? Se cada um pudesse dar livre curso aos seus impulsos sádicos, né, nós faríamos exatamente o que ele acaba de citar no texto, martirizar o próximo, explorá-lo, etc., e ter prazer nisto. Quando os iluministas trataram de coisas muito parecidas com essas que eu estou trazendo a vocês hoje, né, eles discutiram isso sob a rubrica do que eles chamavam de fanatismo, né, e que era o nome que se dava então à intolerância. E a um certo momento, né, o Diderot, ao comentar na enciclopédia sobre o fanatismo, ele diz que o fanatismo é a superstição, né, ou a ideologia, enfim, os valores de uma sociedade ou de um grupo levados ao extremo, né, e que dão causa a atos, estou citando de memória, ridículos, né, nefastos, nocivos, e que, no entanto, dão grande prazer e são praticados com uma espécie de alegria e de consolação, né? Quer dizer, chamando a atenção, já em 1760, né, quando esse texto é escrito, para a dimensão de prazer com a qual esses atos sádicos e violentos são muitas vezes praticados, né? O que, aliás, é uma forte razão para praticá-los para alguns, né, justamente para os psicopatas, ou para nós quando vestimos a camiseta do psicopata, né, nas nossas relações com filhos, com amigos, com alunos, né, com, enfim, pessoas a quem nós podemos, de uma maneira ou de outra, prejudicar, né, e fazer mal, e assim satisfazer determinado impulso inconsciente. Bom, então, eu vou considerar que sociopatia, né, nesse contexto, quer dizer uma certa disposição a praticar e realizar atos violentos, cruéis, indignos, desrespeitosos e, por aí vai, agressivos, que não se deve só à nossa natureza psicológica, né? Não se deve só ao fato de que todos somos portadores de uma pulsão agressiva ou de um conjunto de pulsões agressivas que podem se voltar contra outros ou contra nós mesmos, né? Autossabotagem, rasteiras que nos passamos, né? Eventualmente somatizações, autoagressões as mais variadas, né? O Freud escreveu um trabalho interessantíssimo sobre aqueles que fracassam ao triunfar, né? Aquele sujeito que está prestes a conseguir aquilo que mais deseja na vida. Ele dá vários exemplos tirados da literatura, né? Mas todos conhecemos, né? E chega na hora H, alguma coisa acontece, pisa no tomate e não consegue fazer. São atos autodestrutivos, né? E quando a gente se pergunta pela motivação de um ato assim, uma das motivações a que o Freud propõe no seu trabalho é culpa. Se eu chegar lá, né, eu vou ter a culpa de ter chegado lá. Bem, então, a ideia de que essa crueldade, né, pode ser motivada por razões inconscientes ou conscientes do indivíduo, apenas ou principalmente, me parece ser o oposto dessa ideia de sociopatologia, né? Eu estou preferindo e proponho a vocês, nessa hipótese, reservar essa noção para atos, sem dúvida, agressivos, violentos, etc., né, desse gênero, porém que de alguma maneira sejam induzidos ou estimulados ou incentivados pela sociedade, pela forma de funcionamento, pela ideologia, pelos costumes, pelo que é considerado evidente e natural,
né? Ou seja, aquela parte da maldade, vamos dizer assim, que é estimulada no indivíduo, porque ao praticar esses atos, de alguma maneira ele ou ela está se conformando a uma regra social, a uma norma social, explícita ou implícita. No próximo bloco. Sociedades induzem, sim, né, pessoas a praticar atos que, de acordo com as normas de outras sociedades, por exemplo, as nossas atuais, né, soam absolutamente bárbaras. Pode soar estranho que uma sociedade estimule e incentive práticas violentas e agressivas. Mas atos do passado, que hoje nos soam como cruéis, destrutivos e criminosos, um dia já foram vistos como naturais e legítimos. Como chegamos a essa relativização do mal? Falar, então, de violência, de crueldade, de maldade, por aí vai, é estimulada ou induzida por mecanismos sociais, processos sociais, né? E não seria difícil enumerar isso, né? Inquisição, né? É justo queimar heréticos, né? Justo, correto, etc. Né? Pode ser, certamente não é nem malvado nem cruel, para quem estava queimando o dominicano, que era o inquisidor Moro, estava fazendo uma coisa ótima, santíssima. Aliás, chama-se a Santa Inquisição. Né? Você queima, então, os hereges, por quê? Porque é mais importante proteger a fé e os bons cristãos, é claro. Então, não é visto como um ato malvado. Escravidão. Né? Por que você escraviza os africanos? Porque senão eles vão morrer pagãos e vão todos para o inferno. Muito melhor, Padre Vieira, no Sermão da 60ª. É muito melhor, não é? Apesar de tudo que vós sofrais, não é? Ó, escravos como Jesus, etc., etc., na cruz, bom, borda em torno dessa metáfora, porque isso permitirá que as suas almas sejam salvas e, portanto, você tem aí uma das inúmeras justificativas da escravidão. Né? Outra é dada por Aristóteles. Né? Existem aqueles que são destinados a mandar e aqueles que são destinados a obedecer. E é bom para aqueles que sejam destinados a obedecer que sejam escravos, por que não? Né? Então, estou dando exemplos de propósito de coisas que hoje nos soam absolutamente repelentes e que está longe de mim imaginar justificar de alguma maneira, né? Para que vocês vejam que sociedades induzem, sim, né, pessoas a praticar atos que, de acordo com as normas de outras sociedades, por exemplo, as nossas atuais, né, soam absolutamente bárbaras. Hoje em dia, terrorismo, né, fatwa, né, o Ayatollah X decreta que o Salman Rushdie tem que ser morto porque escreveu um livro chamado Os Versos Satânicos. Bom, é perfeitamente lícito a um muçulmano xiita matar o Rushdie, está fazendo um ato santo. Como? Mas ele tem direito à liberdade de expressão. Vocês viram o Charlie Hebdo 2 anos atrás na França, o que significa liberdade de expressão. Né? Houve um momento em que, num jornal dinamarquês, apareceu uma caricatura que resumia isso perfeitamente, Maomé deitado no divã, e ele diz assim, por que os outros profetas têm pessoas que têm senso de humor e eu não? Né? Então, atentado às Torres Gêmeas. Do ponto de vista, né, ocidental, foi um ato terrorista pavoroso, etc. Do ponto de vista lá do Omar Bin Laden, é um ato sumamente heróico, e do ponto de vista da estratégia militar é de se tirar o chapéu. Né? Comportamentos, atitudes, né, que poderiam ser incluídos no rol da sociopatia dependem de uma coisa que vai além do ato em si praticado e para entrar na categoria de valores. Essa ideia de que determinados atos cruéis, né, vamos chamar assim de maneira genérica, podem ser incentivados pela sociedade, né, e que ao fazer isso, essa sociedade os legitima, porque são sensatos,
né, dotados de sentido, dentro do seu código de valores, é uma ideia que não pode ser levada a últimos extremos, né, porque senão eu diria que a segregação racial, por exemplo, dos Estados Unidos, que foi a prática, né, muito bem, eles tinham esses valores e assim ficava, né, a mesma coisa em relação aos outros horrores que eu mencionei, né, terrorismo, escravidão, sei lá, Inquisição e etc. Né. É necessário, sem que a gente caia num anacronismo ingênuo, né? Como está se fazendo hoje em relação ao Monteiro Lobato. A proibição do Monteiro Lobato, que é apenas o Andersen brasileiro, um inventor da literatura juvenil, infanto-juvenil brasileira, porque ele seria racista, ecologicamente incorreto, etc. Então o sujeito fica impedido de ler a história da Narizinho, porque a tia Anastácia foi escrava da Dona Benta. E o que mais ela poderia ter sido se nasceu em 1870 e a história é escrita em 1920? Bom, o que importa é como a tia Anastácia é tratada pela Dona Benta. Né? E vocês podem, claro, existem ali expressões que em 1920 eram consideradas não ofensivas ou, enfim, eram toleradas, etc., né? Em relação a pessoas que até 40 anos atrás eram vendidas em praça pública, bom, e que em 1920 não eram mais vendidas em praça pública. Então, esse é um exemplo de como a gente pode entender, de propósito sendo veemente, né, erradamente, a noção de que qualquer valor de qualquer sociedade pode ser aprovado porque era um valor daquela sociedade. Por outro lado, é ridículo imaginar que as sociedades do passado, especialmente as sociedades anteriores ao século XIX, né, e ao regime burguês de liberdades e de uma vida interior, que é o início da nossa, né, possam ser avaliados pelos nossos parâmetros. Porque isso significa simplesmente que nós nos tomamos pelos píncaros da civilização, né? Faz parte, né, da nossa ideologia hoje nos considerarmos o topo da civilização. Estamos exatamente na mesma situação dos europeus pré-Primeira Guerra Mundial. Né? Nós chegamos, na nossa época, ao máximo do que é possível o ser humano chegar. Né? Eu gostaria, né, de estar presente daqui a 400 anos, quando no ano 2418 alguém tomasse conhecimento dos nossos valores, dos nossos princípios. Nossos valores são os nossos valores. Sem dúvida. E, na minha maneira de ver, sendo um membro desta sociedade, né, eu julgo que são valores preferíveis àqueles que levaram à Inquisição, à escravidão, etc., 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 a tortura, né, para obter informação. Não é? Por quê? Porque há uma luta civilizatória, né, que começa para nós com o iluminismo, né, e que vai colocar a ideia de tolerância, né, como um fundamento da vida civil e da vida psicológica. Por que fundamento da vida civil? Voltaire e a tolerância. A tolerância é uma ideia que tem origem após as guerras de religião, quando nenhuma das facções, nem católicos, nem protestantes, nem dentro dos protestantes as diferentes seitas, né, que se enfrentavam, conseguiu impor a sua fé aos demais. Não tinha força para isso. E Voltaire, com a sua língua trífida, né, dizia isso da seguinte maneira: se houver duas religiões num único país, elas vão se cortar a garganta uma à outra. Se houver 30, elas serão obrigadas a se tolerar. Aceitarem que nenhuma pode mandar e impor as outras. Vindo da esfera religiosa, a noção de tolerância, né, foi se inculcando e se ampliando para a tolerância à diferença e à divergência políticas, né, diferentes opiniões e partidos na luta política, coisa que hoje em dia parece estar sendo esquecida, né, nesse acesso de barbárie que a gente vê pelas redes sociais, em que o importante é permanecer dentro da própria bolha. Então, a base da nossa convivência e aquilo que permite canalizar, conter, sublimar, três coisas diferentes, três destinos possíveis diferentes da agressividade. Para permitir a vida em comum, tem como expressão ética, política, filosófica, né, um valor, como o bem, o belo, etc., né? Esse valor é a tolerância. Né? A ideia de que, porque cada um de nós é um ser humano, né, ele tem direito,
direito a ser quem é. Isso tem valido cada vez mais ao longo da história, isso não foi sem guerras, sem sangue, sem greves, sem massacres, 1º de maio, por exemplo, né? Foi se expandindo essa ideia através de uma coisa que é fundamental e que é a noção de direitos do homem. A primeira declaração dos direitos do homem e do cidadão é feita na Revolução Francesa, em 1791, na Convenção. Até então, todo homem, né, a Constituição americana, todo homem nasce livre, tem direito à busca da felicidade, etc. Essa é uma ideia absolutamente revolucionária, tanto quanto a ideia cristã no Império Romano de que todos os seres humanos são filhos do mesmo Deus. Que coisa mais absurda, né? Como é que escravo germano, bárbaro, que come carne crua e se pinta de azul, é filho do mesmo Deus que eu, um nobre romano? Bom, pois é, o cristianismo trouxe essa mensagem e acabou com o Império Romano, né? Certo? Foi uma das coisas que o corroeram, além das suas próprias práticas brasilienses, né, de corrupção e violência, foi uma das coisas que levaram o Império Romano à ruína, foi exatamente a corrosão dos seus valores, em parte por eles terem sido abandonados pelos próprios romanos, em parte porque a ideia cristã era realmente objetivamente muito melhor e galvanizava muito mais pessoas. Então, essa ideia de igualdade, né, e de aumento da liberdade, que na filosofia da história do Hegel é o que dirige a evolução humana, quer dizer, a antiguidade sabia que era livre, o faraó, o tirano, o rei da Pérsia, da Síria, sei lá, né, imperador da China, tem liberdade. Com a polis grega, a República Romana, a Idade Média, etc., né, se descobriu que alguns eram livres. Os nobres, os patrícios, etc. Né? Qual é a evolução da história rumo ao Estado constitucional moderno do tempo dele, em 1830? A ideia de que todos são ou podem ser livres. Livres do quê? Da agressividade do outro, é óbvio. Né? Da imposição pelo outro, dos desejos desse outro, que pode me martirizar, matar, me tornar objeto sexual sem meu consentimento, etc. Nesse sentido, a agressividade é um elemento que é ineliminável da psique humana, né? Não existe ser humano que não seja dotado de uma boa dose de agressividade, etc., etc., né? Mas ela não pode ser exercida ou exercitada sem teias. E toda a sociedade tem que criar teias, limites, né? Formas de canalizar essa agressividade, seja para fins socialmente úteis, e aí cabem práticas que nós chamaríamos hoje de sociopáticas, como as que eu mencionei, né? Um senhor que castiga o escravo porque ele tentou fugir, está no seu direito de castigar o escravo, porque o escravo não tem direito de fugir. Tá? É ele rompendo a lei. Né? Então, se ele rompeu a lei, deve ser punido, e se morrer nessa, azar dele. Paciência, eu vou ter prejuízo, porque o meu escravo, que é uma propriedade, não vou mais poder explorá-lo. Certo? Então, eu vou limitar o número de chibatadas que o indivíduo vai receber, não porque o considere um ser humano igual a mim, porque ele não é isto, ele é uma mercadoria semovente, né? Definição do Código Civil do Império, né? Mas é uma propriedade semovente, né? Mas porque eu não quero ter prejuízo de matar alguém que eu possa continuar a explorar. Bom, tudo nessas sentenças é abominável do nosso ponto de vista de hoje. E, no entanto, durante séculos foi assim em muitas sociedades onde essa instituição existiu. Então, nós não podemos evitar um olhar crítico e avaliador sobre práticas sociais induzidas e estimuladas pelos valores de sociedades que nos precederam. Não podemos evitar avaliá-las à luz dos nossos valores. Né? E, nesse sentido, aí eu divirjo de alguns, né? Não condená-los como bárbaros. Eles simplesmente faziam o que era lícito e legítimo fazer no seu tempo e no seu lugar. Exatamente como nós fazemos o que é lícito fazer no nosso tempo e no nosso lugar. E que provavelmente parecerá tão abominável ou ridículo aos que nos seguirem daqui a alguns séculos, quanto a recíproca nossa em relação ao passado. No próximo bloco. A agressividade, como a sexualidade, aliás, ela se manifesta em moldes sociais.
Hoje, nos parece inevitável ter um olhar crítico a respeito de violências cometidas no passado. Mas é preciso lembrar que um dia, o mesmo olhar crítico pousará sobre o nosso tempo, nossos valores e práticas. No futuro, poderemos ser considerados tão bárbaros quanto hoje nós consideramos os homens do passado. Se a agressividade é uma constante no ser humano, de todas as sociedades, em todas as épocas, como então cuidar para que ela não se torne um mal irreversível? Existem sim valores que, pelo menos na nossa civilização, têm um valor, né? O valor desse valor é próximo do absoluto. E provavelmente essa é a ideia de dignidade humana. E é essa que é violada, né, constantemente a cada vez que nós manifestamos, né, a agressividade de uma maneira que não deixa espaço para o outro, onde nós pretendemos ser, né, nas nossas existências, o único ou os únicos que têm direitos. Direito a saber qual é a verdade, basta abrir o Facebook, saber do que eu estou falando, né? Direito de impor uma forma de comportamento a outros, né? As discussões sobre comportamento, entre outras, né, questões, vai ter direito ao aborto, não vai ter direito ao aborto, o que se fazer com a homossexualidade ou não, etc. Enfim, a pauta, né, de uma parte razoável do eleitorado brasileiro, que é muito conservadora, e que soa como imposição, né, a outros desse código de conduta. É uma coisa extremamente violenta, se pensar. Todos esses processos, né, têm um limite, a meu ver, quando deixam de ser busca da afirmação do que eu penso ou do que eu julgo correto e passam a ser uma forma de exercer violência, não dando ao outro oportunidade de se defender. E segundo, fruto da educação, né? O que por onde mais pode passar, né, a modificação de atitudes no sentido de criar, né, ou melhor, a incentivar uma tendência tão antinatural quanto a tolerância e o respeito. E o que torna tão difícil ao ser humano, a nós, eu incluído e qualquer um, né, aceitar a ideia de que o outro merece respeito. Isso vai contra a nossa onipotência infantil, contra o nosso narcisismo, né, contra a nossa imagem de nós mesmos. Tá claro? Então, é alguma coisa que só pode ser modificada por uma força, né, psíquica de sentido oposto, direção oposta e, eventualmente, de intensidade maior. Né? Qual é o caminho para isso? Em última análise, é o investimento, né, a aceitação, digamos assim, em linguagem talvez menos técnica, né, a aceitação e a adesão a valores que nós interiorizamos e que sejam valores socialmente, eticamente, filosoficamente mais saudáveis, né, mais civilizados, mais emancipatórios do que outros que o ser humano já inventou ao longo da sua história. Então, nesse sentido, a educação tem um papel fundamental. Os exemplos dados por figuras políticas, da mídia, celebridades, né, exemplos nos quais as pessoas se mirem e digam é assim que deve se agir, é assim que deve se proceder, né, o que já houve no Brasil, um exemplo clássico é o imperador Dom Pedro II. Um exemplo de integridade, a moda do Francisco José da Áustria. Né? Essa coisa do exemplo, a coisa da educação, o conhecimento maior da natureza humana, o conhecimento maior das nossas próprias possibilidades, dos nossos próprios limites, é isso que é capaz de conter, de alguma forma, né, essa agressividade da qual nós somos dotados e que nos caracteriza como espécie. Outra coisa, a possibilidade de sublimação disso, canalização e sublimação. A mais evidente na sociedade atual é o esporte, né? Para onde você canaliza a agressividade de maneira regrada, né? Para o esporte. Existe essa capacidade de nos projetarmos,
né? E sofrermos lá com a derrota, com a vitória, etc. e tal. Porque o que está em jogo é muito mais do que quem vai marcar o gol, quem não vai marcar o gol. O que está em jogo é a nossa autoimagem. Então, nesse sentido, a sublimação da agressividade, estimulada pelo esporte, pelas competições, pelos torneios, pelos concursos e etc., é uma excelente forma civilizada de permitir que esses impulsos sejam canalizados e terminem, de alguma maneira, né, sendo atuados dentro de limites toleráveis e aceitáveis. É muito melhor você comemorar um gol, sei lá, do seu time, né? Ou dar checkmate no xadrez, ou, enfim, seja lá o que for, fazer match point no tênis, do que matar, ou chicotear, ou humilhar, ou estuprar outro ser humano. Claro. Então, esse tipo de coisa é que é necessário fazer para impedir ou evitar, impedir eu achei difícil, mas evitar pelo menos, né, que a gente acabe sobrando mais uma vez no mar de barbárie que no fundo nos ameaça de dentro. O que a democratização da internet e a possibilidade de qualquer um se manifestar sobre qualquer assunto tem a dizer sobre a agressividade da vida contemporânea? Muito. Muito. A agressividade, como a sexualidade, aliás, né, ela se manifesta em moldes sociais. Né? Desde o que é considerado desejável, padrão de beleza, né? Basta um museu na Europa e ver os quadros do Rubens para ver que o que era considerado uma mulher bonita, das inúmeras mulheres nuas que ele pintou, era um corpo muito mais rechonchudo, né, do que é hoje em dia. Então, do modelo de beleza feminina, as formas aceitas da sexualidade, Oscar Wilde foi condenado à cadeia porque era homossexual, ele foi condenado por sodomia. Né? Freud fazia parte de uma liga na época progressista, contra a criminalização, a favor da descriminalização da homossexualidade, né, que era capitulada no Código Penal alemão e austríaco, né, como crime contra o pudor, né, exatamente como na Inglaterra. Nessa perspectiva, fenômenos como os que hoje são a competição, a intolerância nas redes sociais, o consumismo excessivo, são, eu chamaria, formas contemporâneas, né, daquilo que 100 anos atrás tinha outras formas, e 500 anos atrás tinha outras formas, e 2.500 anos atrás tinha outras formas. Né? Eu não vejo nenhuma particularidade, assim, especialmente nociva, negativa, etc., nesses fenômenos que nos atormentam hoje, a não ser o fato de que nos atormentam hoje. Tá certo? Alguém já disse que cada época, se a gente quiser usar essa noção de mal-estar, tem a sua própria forma, sua própria variação do mal-estar. Né? Mal-estar algum haverá sempre, porque as pulsões não podem se satisfazer impunemente do jeito que eu quero. Né? Por mais que eu queira fazer aquilo que os meus impulsos me levariam, se eu pudesse fazer, né? Eu não vou fazer. E por quê? Por várias razões. Em parte por medo. Eu não sou a favor de nenhum tipo de censura para nenhuma opinião, inclusive nazistas, inclusive racistas, inclusive sejam quais forem, enquanto forem opiniões. O que é bom para Voltaire é bom para Renato Mezan. Né? Então, não concordo com uma palavra do que você diz, porém defenderei até a morte o seu direito de dizê-la. E isto vale principalmente para opiniões que eu abomino, né? E que eu não quero, não gosto. Né? Então, a única solução para o problema da imprensa é adotada pelos Estados Unidos. Não há. Não sei, acho que é a quinta emenda, ou a primeira emenda, não me lembro qual das primeiras emendas, ainda no tempo do Benjamin Franklin. Não haverá censura de espécie alguma sobre coisíssima nenhuma opinião, por mais sediciosa que seja. Ou há liberdade total e completa de expressão, inclusive, não é, daquilo que me desagrada, né, dentro dos limites da lei, e até mesmo além dos limites da lei, porque os limites da lei existem muitas vezes para serem, não vou dizer transgredidos, porque isso seria equivocado, é uma falsa mensagem, mas os limites da lei existem para que a gente reflita sobre eles e eventualmente os modifique.
né? Senão ainda estaríamos, né, se não fosse a Lei Áurea, que transgrediu os limites da lei, ainda estaríamos comprando e vendendo gente no mercado, né? E se não fosse, sei lá, o voto concedido às mulheres, a lei proibia as mulheres de votarem. Então as leis evoluem, elas têm que acompanhar a evolução dos costumes e mais cedo ou mais tarde deverão ser modificadas para corresponderem ao seu objetivo de regular o comportamento das pessoas. Ou elas vão se tornar anacrônicas e aí sim motivo de fraude generalizada, o que é muito menos desejável do que modificá-las se e quando isso for necessário. Essa é a minha opinião. Então, nesse sentido, né, se há violência pela internet, etc., ela deve ser diferente das fake news. Isso é diferente, eu acho. Mas pregação de opiniões, as mais radicais, elas vão expor mais cedo ou mais tarde os seus autores ao ridículo, é isso que eu acho. Né? Alguém que posta as barbaridades que a gente tem visto por aí, que aparecem, essas pessoas devem ser criticadas, devem ser execradas por outras que postam coisas diferentes, né? Mas elas não devem ser impedidas de manifestar a sua opinião em hipótese alguma e sob motivo nenhum. É isso que eu penso. Né? Deve haver, sim, limites eventuais à tolerância. Essa é uma questão muito complicada. Um caso que foi comunicado no Fronteiras do Pensamento, anos atrás, por uma mulher absolutamente admirável. Essa mulher é uma refugiada somali, que foi viver na Holanda, onde ela se tornou deputada, etc., representante das minorias, seja muçulmanas, seja de mulheres, e mais ainda das mulheres muçulmanas, espancadas e discriminadas pelos seus maridos. Ela veio ao Brasil, né, enfim, fazer uma conferência e contou em que, em resumo, havia um grupo de irmãos, de crianças somalis, que estavam muito mal cuidadas pelo seu pai. A mãe morreu e o pai não conseguia dar conta dessas crianças. Elas vão então para um abrigo, né, infantil na Holanda, onde eles vivem, e nesse abrigo infantil eles são avisados de que ou eles se comportam de maneira civilizada ou eles vão ser discriminados. Não pode bater nos outros, não pode cuspir na mesa, tem que participar das atividades, etc. Ou vocês ficam pequenos holandeses, sendo também somalis, ou vocês não vão ter como se virar neste país. Então, de maneira não impositiva, mas afetiva, né, assistentes sociais, etc., vão estimulando essas crianças a agirem da maneira esperada de crianças civilizadas na Holanda. Muito bem. E as coisas vão caminhando muito bem. Aí o pai se casa de novo com uma mulher que é uma integrista fanática muçulmana e que diz que é um absurdo que essas meninas não estejam sendo educadas de acordo com a tradição muçulmana, Sharia, que implica véu, reclusão, etc. E tal. Aí eles apelam ao Conselho Tutelar local. E o Conselho Tutelar holandês regulamenta que essas crianças devem voltar ao seio da família, porque é o direito à diferença cultural. Né? Então, sendo elas somalis muçulmanas, se é isso que as mulheres somalis muçulmanas devem sofrer, pois que sofram. Né? Entre isto e violar o sagrado direito da comunidade somali a fazer as barbaridades que quer, não podemos, porque isso seria trair os princípios da tolerância holandesa. Quem tem razão? Né? As crianças e quem defendia que elas ficassem num ambiente mais arejado, ou aqueles que acham que elas têm que ser educadas de acordo com essa tradição, mesmo que isso represente um tremendo retrocesso civilizatório do nosso ponto de vista. É um problema delicado, né? Não tem solução fácil. O tribunal lá, o conselho, foi convocado a se pronunciar, e se pronunciou, dizendo: no nosso país, as comunidades estrangeiras têm direito a manter a sua cultura, este é um caso no qual eles têm direito a manter, assim decidiram e assim foi feito. Né? Aplicou-se o que se julgou ser a lei da melhor maneira possível. As consequências emocionais e psicológicas para as crianças, não precisa dizer, foram desastrosas, é óbvio. Então, mas por outro lado, como é que você impõe a comunidade retrógrada, não é, que é o caso, um comportamento menos repressivo em relação às mulheres? Né? O que as mulheres têm a dizer, aliás, a respeito disso? Algumas querem permanecer na tradição, outras talvez não queiram. Por que tem que ser tudo igual? Não é? Então, o limite da tolerância na prática, não no pensamento, na prática, é uma questão sempre delicada. Mais reflexões no site e Facebook do Instituto CPFL e no canal do Café Filosófico no YouTube. Como fazer os grandes temerem? Primeiro,
Aí depende, algumas coisas fazem parte do equipamento psicológico, mas a grande maioria não faz parte do equipamento psicológico, faz parte do equipamento social e político. O que tem de psicológico é a capacidade das pessoas de não se indignarem, né, e de não corarem, sabendo que estão sendo transmitidas pelas televisões, opiniões como as que emitem nas ocasiões que nós temos a oportunidade de ver. Isso que devia fazer as pessoas corarem.